A inelegibilidade ao tratamento é uma das indicações de cuidado paliativo. A refratariedade, ou seja, apesar dos melhores esforços, ainda a doença prevalece e causa sofrimento, e causa internação, e prolonga uma internação. Então, nesse caso, a gente configura o sintoma como refratário, a doença como refratária ao tratamento proposto. Isso é uma indicação de cuidado paliativo. E, por último, uma questão de prognóstico. Então, agora a gente tem que discutir como fazer um prognóstico de uma doença. Para isso, a gente usa alguns instrumentos, alguns valores, né? Então, as escalas prognósticas, que são usadas bastante em cuidados paliativos e talvez mais frequentemente também em oncologia, são o KPS, cuja derivação direta é o PPS, que nós vamos discutir também, o ECOG, que a questão nos trouxe, e o PPI. Então, nós vamos discutir agora, então, escalas prognósticas em cuidado paliativo. O que é o KPS? O KPS é a escala de Karnofsky, a escala de performance status de Karnofsky. Então, como é que ela se baseia? É uma escala que vai de 100 a 0, sendo que o 0 remete a óbito, e de 100 para baixo nós estamos falando sobre a funcionalidade desse doente. Então é, portanto, uma escala funcional acima de tudo, que é usada bastante no contexto de oncologia. Então, o melhor score da escala de KPS é o 100, tá? No qual o paciente está completamente normal e sem evidência de doença. O pior é o 0, como falamos que é o óbito. 50%, quando ele necessita de atividade considerada para autocuidado, portanto de ABVDs. É o momento em que você passa desses 50, 49, 48 e assim vai, uma escala regressiva. Então, de 100 a 50 você vai tendo perdas, né? Mínimos sinais e sintomas, começa a precisar de atividades para as atividades normais, então, portanto, uma dependência para IVDs, né? Com 70 você já não é capaz mais de fazer as AIVDs sem atividade, então aí uma dependência completa para as atividades instrumentais de vida diária, e assim vai indo até começar a atingir atividades básicas de vida diária, até chegar, enfim, no KPS 0, que é o KPS do óbito. Vamos adiante. Então, quando que nós temos que pensar nessa escala indicativa de prognóstico no contexto de cuidado paliativo? A partir de um KPS de 70, que é, portanto, no momento que não é possível mais serem feitas as AIVDs, então esse corte de 70 é importante para isso, já se começa a pensar numa indicação de cuidado paliativo, na medida que a pessoa não consegue fazer atividades instrumentais de vida diária, então o KPS de 70. Agora, a partir do KPS de 50, quando a pessoa já começa a ter prejuízo das atividades básicas, é realmente um indicador de terminalidade. Então já deveríamos ter começado essa conversa do cuidado paliativo, e se ela não começou até agora, é um momento bastante crítico e bastante importante que seja começado o quanto antes. Então, esses dois valores, de 70 para o prejuízo das AIVDs e de 50 para as ABVDs, costumam balizar um pouco essa conversa sobre cuidados paliativos, sendo que abaixo de 50 já é o início da terminalidade e, portanto, é um momento bastante crítico. Falando sobre uma outra escala que deriva diretamente da escala do KPS, é o PPS, que é o Palliative Performance Scale, que foi desenvolvido por essa sociedade lá no Canadá, em que você tem a escala de 100 a 0, da mesma forma que o KPS, inclusive existem elementos do KPS que estão embutidos nessa escala, inclusive essa parte que se diz respeito à atividade e evidência de doença é exatamente igual, tá? Mas existem outros fatores que essa escala avalia para tentar caracterizar um pouco melhor e poder assim dar o número mais correto. Então, atividades de autocuidado também é avaliado pelo KPS, então essas duas colunas já estão presentes de certa forma no KPS, mas o PPS coloca a sua capacidade de deambulação, se existe ou não, quanto está o consumo, né, a ingestão oral, se ela está preservada ou se ela já está reduzida, e o nível de consciência. Então, além do que o KPS já avalia, é incluída nessa escala a deambulação, a ingestão oral e o nível de consciência. Então, ele tenta refinar um pouco a escala de KPS. Mas, na prática, ele também pontua de 0 a 100, sendo que 0 é a morte e 100 é o indivíduo livre de doença aparente. Existe uma outra escala, que é o ECOG, tá? Desenvolvida por um grupo europeu de oncologistas. Então, essa escala é um pouco mais reduzida em relação ao KPS. Ela tem 5 graduações, sendo que aí é ao contrário, em que o mais alto é o óbito. O pior deles, então, o número 5 é o óbito, e o 0
é quando não existe, então, evidência de doença. E o indivíduo é capaz de realizar todas as suas atividades. E à medida que vai sendo aumentado o grau de dependência dessa pessoa, então, novamente, é uma escala funcional, então você avalia a funcionalidade desse doente, se vai acrescentando, então, um valor aqui nessa escala. Então, já existe uma restrição à atividade rigorosa, né? Então já uma atividades instrumentais já afetadas. O 2 ainda faz atividade de autocuidado, então é capaz de ABVDs, mas já não consegue AIVDs. E de 3 para frente, 3 e 4 já tem BVDs, comprometidas. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão, se não for cair você precisa saber também